Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote meu e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar do Paulista de 1980. Diferente dos anos anteriores, né? Que teve um regulamento meio doido e tal. Em 80 eles deixaram meio simples, né? Vamos falar do regulamento. Eram 20 times que disputavam o campeonato, né? E foi disputado em 2 turnos, né? Onde todos jogavam contra todos, tanto no primeiro como no segundo, né? E era assim, o primeiro turno classificava os 4 times, né? Onde aí teria a semifinal e final para definir o campeão do turno. O segundo turno, mesma coisa, né? Com semifinal e final para conhecer o campeão dessa fase. E assim determinando que o campeão de cada turno fizesse uma final de até 3 jogos. E se necessário um 4º jogo, sim. Doideira, né? E ao final de 38 rodadas, os 2 últimos colocados eram rebaixados, porém, o penúltimo colocado enfrentava o vice da divisão de acesso, que é a atual Série A2, né, para definir a vaga para 1981. Vamos falar do campeão. O campeão foi o São Paulo, né? O tricolor montou um time de respeito em 1980, né? O time, nesse período, havia ganho o Brasileirão de 77 e tal, mas sempre com times mais aguerridos, né? E em 80 a diretoria foi às compras e quis montar um time de estrelas, né? Um time mais técnico e tal. E trouxe nomes ali como o Renato Permucho, do Guarani, o Almir, que tinha se destacado no Coritiba, né? No Brasileiro daquele ano mesmo. O Ailton Lira, né? Que estava afastado no Santos, né? E mais pra frente, né? Já perto do segundo turno ali, antes de começar o segundo turno do campeonato, o zagueiraço, né? O Oscar, né? O Oscar Bernardi, ou simplesmente o Oscar, ex-Ponte Preta, que estava, acho que estava no Cosmos dos Estados Unidos, se não estiver errado. Enfim, o São Paulo não virou um timaço em 1980 e entrou como favorito, né, naquele campeonato, ao lado do Corinthians, né, que era o atual campeão, né, enquanto que a gente viu um Santos que era uma incógnita, né, e o Palmeiras que estava começando a viver tempos complicados, né. No primeiro turno o São Paulo não foi bem, né? O time ficou apenas em 8º, né? O São Paulo oscilou muito ali, o Carlos Alberto Silva não conseguiu encaixar o time. Só que aí no segundo turno, né, o São Paulo embalou, né? Lembrando que no primeiro turno, né, os 4 classificados para decidir o campeão do turno foram Portuguesa, Santos, Botafogo de Ribeirão, Ponte Preta, né? Para você ver, dos 4 classificados, só o Santos dos grandes que seguiu, né? Enquanto o trio de ferro não passou de fase. O Santos ainda ganhou o primeiro turno, né? Como eu falei, no segundo turno o São Paulo trouxe o Oscar, né? E antes de começar o segundo turno, o São Paulo fez um amistoso, né? Para estrear o Oscar. E foi contra justamente um rival, né? Um Palmeiras, né? E o São Paulo goleou o time de verde, né? Por 4-0, né? O Palmeiras não estava numa boa fase. E na abertura do retorno, outra goleada de 4-0, só que agora no Corinthians, quer dizer, em 4, 5 dias ali o São Paulo goleou os 2 principais rivais, né? Um total de 8-0 no total, né? E o segundo turno do São Paulo foi avassalador, né? O time embalou, né? Conseguiu terminar o segundo turno, classificação ali como líder. E aí foi jogar a semifinal do segundo turno. E encarou a Inter de Limeira na semifinal e o time do Morumbi sofreu, né? O São Paulo perdeu a ida por 2-1, só que aí venceu no Morumbi 2-1 no tempo normal e aí teve que jogar a prorrogação. O São Paulo podia até empatar na prorrogação, mas o São Paulo venceu 1-0, totalizando 3-1, né? Contando o tempo normal e prorrogação. E aí o São Paulo avançou para a final do turno. Na final, o Tricolaço, né? Uma máquina tricolor, como vocês preferem chamar aquele time, enfrentou a Ponte Preta, né? Sempre a Ponte Preta, você vê, como eu sempre falei nos vídeos anteriores, Guarani e Ponte Preta sempre estavam ali entre os primeiros, sempre chegando em finais, seja de turno, seja de campeonato estadual, enfim. Olha a Ponte Preta de novo aí. O São Paulo encarou a Ponte e suou. Lembra que eu falei também que os times grandes tinham que suar para ganhar desses times? E foi, por exemplo, o que aconteceu agora com o São Paulo. O São Paulo, os 2 jogos foram no Morumbi, né? O primeiro jogo foi 2-1 São Paulo. Na volta o time perde por 1-0 no tempo normal. Só que aí na prorrogação, como o São Paulo tinha a melhor campanha que a Ponte, o São Paulo segura o empate 0-0 e conquistou o segundo turno, né? E assim foi fazer a final do campeonato com o Santos, campeão do primeiro turno. E era ali uma final de 3 jogos ou até 4, né, se necessário.
ou seja, uma melhor de 4 pontos. Lembrando que na época a vitória valia 2 pontos. O São Paulo tinha a vantagem de poder empatar todos os jogos finais possíveis por ter melhor campanha. Mas o São Paulo nem precisou de tanto. O São Paulo vence o jogo de ida por 1-0, né? César demora, insiste, Serginho bate, São Paulo! Primeiro gol no Morumbi! São Paulo venceu a ida por 1-0 e no jogo de volta 3 dias depois repete o placar também, ganhando de 1-0, e assim o São Paulo concretizava, né, o seu título, conquistando o Paulistão de 80, um título merecido ao melhor time do campeonato, né? São Paulo não começou bem, depois reagiu muito bem e aí acabou campeão, né? E agora vejo o único gol, né, o gol do título do São Paulo e a comemoração do título nesse vídeo que eu vou mandar na sequência. Roda aí. Serginho marcou de cabeça. Gol do São Paulo. Com o fim do jogo, começou a grande festa da torcida tricolor. São Paulo, campeão paulista de 1980. Bom, vocês viram aí os vídeos, né? Eu falei do vídeo 1, vídeo 2, né? As duas finais, o jogo do título. E vamos falar do time base do São Paulo de 80. O Valdir Pérez no gol. A defesa era o Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Ayrton. Aí o meio campo tinha o Almir, Renato Pemucho e o Heriberto. No ataque o Paulo César, né? Que tinha um apelido de Capeta, né? E Serginho Chulapa e Zé Sérgio. Carlos Alberto Silva era o técnico dessa máquina tricolor, né? Carlos Alberto Silva que vivia numa época vitoriosa, né? 2 anos antes ele tinha sido campeão brasileiro no Guarani, né? Enfim. E o Carlos Alberto estava fazendo bons trabalhos, né? Enfim, falamos do campeão, né? Agora vamos falar dos times grandes, né? O Corinthians era o atual campeão e entrou como favorito, né? Porém, o Corinthians decepcionou, né? O Corinthians não foi bem no primeiro turno, né? Trocou de técnico, inclusive. O Oswaldo Brandão assumiu o time ainda no segundo turno, ali na metade. E com o Brandão, o Corinthians começa a reagir, né? E a torcida começa a voltar a ter esperança, né? De um título. E o time consegue classificar para a semifinal do segundo turno. Porém, o Corinthians, né? Mostrou que ainda não estava pronto, né? Não era um time tão forte assim como se achava, né? O Corinthians encarou a Ponte Preta na semifinal do segundo turno e acabou eliminado, né? Empatou o primeiro jogo 1-1 e perdeu de 3-0 em Campinas. E o Corinthians deu adeus ao campeonato. Agora vamos falar do Palmeiras, né? Dos 4 grandes, o Palmeiras foi o que mais fez feio naquele campeonato de 80. O Palmeiras simplesmente entrou em parafuso depois de perder a semifinal de 79, né? Aquela semifinal lá pro Corinthians e tal. E ainda perdeu o Jorge Mendonça pro Vasco, perdeu o Tele Santana para a seleção brasileira, enfim. O time começou a se desmanchar, né? E aí o time veio pro estadual, né? Sem nenhum reforço, até trouxe um ou outro ali, trouxe um tal de Freitas, né? Se não estiver errado, Freitas do Coritiba, e mais um ali que eu não vou lembrar agora. Mas os reforços eram quase ninguém, sabe? Quer dizer, aí o time já estava mais fraco também, né? Porém, no banco, o Palmeiras contava com o Oswaldo Brandão, né? O lendário Brandão. Só que nem com o Brandão deu jeito, né? O time fez um primeiro turno razoável para fraco, ficou em 7º apenas, onde de destaque só venceu o Corinthians por 1-0 ali, né? Só que, né, não adiantou muita coisa, né? Aí no segundo turno que começou a ladeira abaixo, sabe? O time caiu de produção de uma forma impressionante, né? O Brandão pediu demissão. Dizem que foi o Brandão que pediu demissão e foi a primeira vez na história da carreira dele que ele teria pedido demissão, porque, né, que ele, antes, quando terminava os trabalhos, ele via que já estava feito e saía, né? Dessa vez não, ele viu que o negócio estava feio e pediu o boné, né? E a diretoria do Palmeiras apostou no Died Lameiro, que, se não me engano, acho que era técnico da Ferroviária, algo do tipo. E o Died Lameiro não deu certo, né? Lógico. É um técnico, né, para time pequeno, né? Convenhamos, né?
E o retorno foi péssimo dos péssimos. O Palmeiras chegou a figurar na vice-lanterna do retorno. E os resultados eram tão maus que na classificação geral o Palmeiras estava à beira do rebaixamento, sim. Chegou a lutar para não ser rebaixado naquele campeonato, sim. Campeonato Paulista, o Palmeiras lutou para não cair. Para sorte do Palmeiras, né, que tinha 2 times ou 3 ali muito fracos, né. Só que ainda tinha assim aquele risco e tal, né. E o Palmeiras se livrou do risco de queda na penúltima rodada, no empate chorado de 2-2 com o Taubaté lá no Vale do Paraíba, né. E ao final do campeonato o Palmeiras fazia a sua pior campanha, é a pior campanha do Palmeiras em campeonatos paulistas, ficando apenas em 16º lugar e portanto sem vaga na Taça de Ouro, né, o Brasileirão da época, do ano seguinte. Por quê? A partir daquele ano ali, mais ou menos, os estaduais eram classificatórios para os campeonatos brasileiros. O Paulista reservava 6 vagas e o Palmeiras, como não ficou nem perto, né, de ficar entre os 6, né, o resto jogava a Taça de Prata, enfim. E então, portanto, o Palmeiras teve que jogar a Taça de Prata em 81, né, que era o equivalente a uma Série B, né, e o Palmeiras começava a passar por maus bocados no começo da década. E um detalhe, né, a campanha foi tão pífia, né, que no empate que manteve o Palmeiras na primeira divisão, né, o Dias de Lameira e os jogadores festejaram o empate, sim. Na coletiva lá, o técnico do Palmeiras falou: viemos para empatar o jogo e a gente conseguiu e temos que vibrar muito mesmo, porque nós sofremos e tal. Uma vergonha, né? Convenhamos, né? Pelo amor de Deus, né? Comemorar a permanência na primeira divisão de um paulista. Tudo bem que naquela época o paulista era forte, né? Era outros tempos e tal, mas, pô, né? Não dá, né? E os anos 80 do Palmeiras começavam da pior forma, né? Ah, e outro detalhe, né? Só no segundo turno o Palmeiras só ganhou acho que 2 jogos apenas, para você ver a campanha ridícula que foi. Se não me engano, o Palmeiras ganhou só da Portuguesa e do 15 de Piracicaba. O resto empatou e perdeu, enfim, por isso que também foi péssimo dos péssimos, né? Agora, continuando, né? Os anos 80 do Palmeiras começavam daquele jeito, né? Muito mal. E o Palmeiras já estava há 4 anos sem títulos, né? E os rivais começaram a zoar os palmeirenses na época, né? Começaram a falar: e aí, não ganha mais, tá na fila, tal, né? Então começaram os palmeirenses da época a escutar aquela palavra fila, né? Enfim, e isso ia se alongar, lógico, todo mundo sabe, né? E é isso, né? Palmeiras naquele campeonato chegou simplesmente no fundo do poço, né? Para um time grande no campeonato estadual é o fundo do poço, né? Fazer uma campanha ridícula daquela, enfim. Agora vamos falar do Santos, né? O Santos fez bonito no campeonato, né? O Santos tinha o Pepe como técnico, né? E o Santos foi bem, né? No primeiro turno o Santos foi para as finais do primeiro turno e ganhou da Portuguesa, né? Nas finais do turno, né? Ganhou de 1-0 e 2-1 e conquistou o primeiro turno e fez a final do Paulista com o São Paulo. Só que dessa vez, diferente de 78, né? Que o Santos conseguiu bater o São Paulo, né? Dessa vez, diferente de 78, o Santos acabou sendo vice-campeão, né? Perdeu os 2 jogos da final e foi vice, né? Mas o time do Santos era forte, né? Era competitivo e tal, né? E o Santos, apesar de não ter mais aquela equipe lá que tinha o Juari, tinha o Newton Batata, enfim, ainda era um time forte e tal e que dava trabalho. Vamos falar da surpresa, né? Eu podia falar do Guarani, da Ponte Preta, se bem que o Guarani não foi tão bem, né, nesse campeonato, mas a Ponte Preta seguiu forte, né? Pra variar, né? Quando não era o Guarani era a Ponte, quando não era a Ponte era o Guarani, enfim. Mas tirando as duplas de Campinas, eu vou citar a Inter de Limeira, né? A Inter de Limeira fez bonito em 80, né? O time de Limeira não foi tão bem no primeiro turno, ficou só em 12º lugar na classificação, né? Só que aí no segundo turno o time reagiu, chegou até a semifinal da fase, né? E aí encarou o São Paulo, né? E a Inter foi brava, né? Venceu a ida por 2-1, só que perdeu na volta, né? E deu adeus ao campeonato, né? Só que assim, a Inter vendeu caro, né? A derrota pro São Paulo, deu trabalho, enfim. Se tivesse tido um pouquinho mais de competência, talvez, né? A Inter teria ido mais longe, enfim. Apesar disso, a campanha da Inter foi satisfatória, né? Tanto que a Inter disputou o Brasileirão de 81, né? Por ter ficado entre os 6 ali, né? Na classificação geral, a Inter conseguiu uma das vagas. Pois é, galera, é isso, tá? Chegamos ao fim do vídeo do Paulista de 80.
Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha, compartilhem, curtem, comentem, faz esse vídeo ter bastante like, ter, né, uma grande visualização. E é isso, espero que tenham gostado. E falou!